eu creio que vocês, como profissionais, entendem mais sobre isso, né? Que a família tá indo lá, não é um diagnóstico fácil, é um trauma que a mãe tá passando, que a família tá passando. Tem crianças que vão mesmo, né, com situações bem graves. Tem outras que estão ali para se recuperar de uma cirurgia, de alguma coisa que passou. Graças a Deus, eu agradeço muito por vocês, né, todos os profissionais, porque se não fosse vocês também para ajudar a gente, não tinha como, né? Me perguntaram uma vez, né, é difícil lidar com uma doença? Não é difícil lidar com doença, é difícil lidar com o preconceito das pessoas. O Levi, ele tem a doença dele, mas ele ainda não entende, né, o que tá acontecendo, mas os olhares, as perguntas, né, não é legal, gente, não perguntem, não é legal, sabe? O que aconteceu? Você fez alguma coisa errada? Eu sempre falo isso. Culpar a mãe, né? Sabe? Não vai ser isso que vai impedir eu de amar meu filho. Não é um diagnóstico que vai ser o destino dele. O que eu tenho aprendido é que viver cura e que o diagnóstico não é destino. Sejam muito bem-vindos, episódio número 80. E eu tô com o coração tão quentinho de receber essa convidada hoje. Ela se transformou numa amiga nessa trajetória de terapia intensiva. Sempre temos a intenção de mostrar o lado do profissional, obviamente o lado humano, mas também as questões que envolvem a parte técnica da terapia intensiva, toda a parte teórica. Mas hoje a gente já trouxe outros familiares em outros momentos e estava na hora de trazer uma mãe novamente aqui para falar da experiência dela, do que é ser mãe de criança de UTI, que realmente é desafiador. E ainda mais quando as internações são recorrentes, é diagnóstico difícil, é um diagnóstico desafiador. E aí eu tenho o prazer de apresentar para vocês a Jéssica Gonçalves. Seja muito bem-vinda, Jéssica, que é uma mega de uma mãe, assim, de uma fé inabalável, uma resiliência, uma energia muito boa, uma alegria. Estar no plantão e ver ela lá, gente, que energia gostosa. E aí falei, Jéssica, vamos comigo? Eu quero muito que você venha contar a sua experiência. E sem titubear, ela falou, eu vou. Seja muito bem-vinda, Jéssica. Obrigada. E acho que para começar, né, a gente sempre apresenta o convidado, mas eu quero que as pessoas te conheçam por você. Quem que é a Jéssica? Eu sou a Jéssica, eu sou mãe de 4 crianças, sou casada. Sou mãe da Lorena, do Lorenzo, da Lívia e do Levi, que a gente vai falar dele hoje. Eu sou cristã, né, como a Flávia falou. Ela falou muita coisa aí que eu acredito que eu não sou. Sim. Né? Mas eu sou uma boa mãe. Eu me formei em pedagogia, mas não atuo por conta das crianças. Mas atuo entre aspas, né? Que nem eu tava falando pro rapaz ali. E é isso, tenho 27 anos. E só isso, eu acho. Só isso, não, pelo amor de Deus. Só falar mãe de 4, né? Mãe de 4. Isso aí já é inabalável. Eu que sou mãe de 3, sei bem como que funcionam as coisas. Ô, Jéssica, conta pra gente, né, o que te trouxe aqui pra gente falar do diagnóstico do Levi. Quem é o Levi? Né, como que foi essa gestação? Para as pessoas conhecerem um pouco o nosso contexto do episódio. O Levi hoje ele tem 1 ano e 4 meses. A gestação foi tranquila, né? No final, bem no finalzinho da gestação, primeiro com 29 semanas, eu descobri que eu estava com diabetes gestacional. Aí tive que controlar tudo, né? Tudo regrado. Com 35 semanas e 6 dias, a gente teve o diagnóstico de hidrocefalia. Fui fazer a última ultrassom, levei o Lorenzo, que queria ver o irmão na barriga, né? O Lorenzo orava por esse irmão, pedia um irmão para Deus. Até então que ele viu o Xerox do irmão dele. Ah, que gracinha. E com 35 semanas e 6 dias eu fui fazer a ultrassom e a gente recebeu o diagnóstico da dilatação do ventrículo. Isso foi um grande baque pra gente, pra nossa família, porque a gente idealizava o filho, né? O filho perfeito, não que o Levi não seja, mas é como se fosse um luto. Você perdeu alguém que você queria que viesse, né? Não que a gente não deseje ter o filho, né? Nenhuma mãe quer ter um filho especial. Mas se Deus permitiu que viesse, né? Então a gente vai amar do jeito que veio, né? O Levi é uma criança muito amável, ele é bem sorridente, tem as suas limitações, mas ele tem a luz que só Deus sabe explicar. Ele é muito encantador. Com esse diagnóstico veio o nascimento, né? Veio. Como que foi esse processo do nascimento? Porque até então eu imagino que era uma gestação de alto risco por causa do diabetes. Sim, você já acompanhava? Isso, no finalzinho foi de alto risco, né? Eu
comecei a ser acompanhada pelo ambulatório do HU, né? E até o nascimento foi bem difícil, porque foi basicamente um trauma, né? Foi bem difícil pra gente. O nascimento, eu nunca fiz um parto cesárea, então foi mais um trauma, né? Um medo para ser rompida. Aí foi cesárea o parto dele. Quando ele nasceu, quando eu vi ele, tipo, a gente tem aquela fé, né, de que não vai, né, que é só uma ultrassom diferente e tudo. Mas daí ele nasceu, eu pude ver que realmente ele tinha hidrocefalia. Dava para ver o perímetro cefálico, né, aumentado. E foi difícil, porque eu não pude pegar ele já, né, não tive a amamentação, ele não pôde ser amamentado na hora que nasceu, aquela hora ouro que falam, né? Não pude pegar ele. Então, foram várias coisas. Se eu chorar, você... Aqui pode tudo, tá liberado. Foram várias coisas que eu tive com os outros que eu não pude ter com ele. Eu não pude levar ele embora quando eu tive alta. Foi bem difícil. O parto. Foi. Não o parto em si, né? Mas o processo, né? Desse parto, né? O processo dele ter nascido. Ele já foi direto pra UTI, né? Pra UTI em NEL. Ele ficou lá uns 15 dias até fazer a primeira cirurgia. E foi um processo longo. Tem sido, né? Mas graças a Deus agora ele tá melhorzinho. Ele foi pra UTI neonatal. Isso, pra UTI neonatal. No primeiro momento, né? Sim. Quando que... eu penso... A gente tá imerso no mundo de terapia intensiva... E agora você conhece um pouco da nossa realidade também, de que quando falamos UTI, não estamos falando... de morte, né? De morte, exatamente. Acho que você falou a palavra exata, assim. Muitos que não conhecem, nunca entraram, quando fala, nossa, foi para UTI. Pronto, você acha que já está, né, morrendo. Até então você não teve uma experiência com UTI previamente ao Levi, né? Não. Foi a primeira vez. Foi a primeira vez. Quando você ouviu isso, o Levi vai precisar ir para UTI e fazer o pós-operatório lá. Do nascimento, né? Você fala. Isso. Eu já estava ciente que ele ia precisar fazer uma cirurgia logo que nascesse. Só que o que me falaram, ele vai nascer e já vai direto para cirurgia. Certo. Só que não foi, teve um processo, porque ele precisava mais de plasma no organismo, né? Nasceu faltando alguns nutrientes. E foram 9 dias até ele conseguir... Tá pronto para pronto para cirurgia. E cada dia, mãe, vai ser amanhã. Aí chegava amanhã e não era o amanhã, né? Não era o dia. Aí foi um processo bem puxadinho em relação a isso. Mas eu já tinha consciência que a UTI, ele iria precisar, né? Tá na UTI. Mas antigamente, quando as pessoas falavam pra mim, tal pessoa vai pra UTI. Nossa, a nossa mente já se auto-sabota, né? É um lugar que você tá prestes a morrer. Exato. Só que quando você passa por um processo de UTI, você vê que não é bem assim. Pós-operatório, tem as medicações, tem bastante gente em volta, cuidando da criança, né? Então, nessa parte foi tranquilo. Na primeira cirurgia, né? De quando ele nasceu. Aí as outras já foi mais difícil. Você ficou quantos dias na neonatal? Até levar ele para casa? 16 dias. 16 dias. 16 dias na NEL. E aí conseguiu levar para casa? Consegui. E quanto tempo durou em casa até você precisar da primeira reinternação? A gente saiu em setembro, voltamos em novembro. Certo. Em novembro ele teve infecção de urina, aí precisou tomar antibiótico. Na minha mente, meu filho não ia voltar mais para o hospital. Né? Então, como foi um processo... Já estava recente ainda, né? A cicatriz, o machucado estava recente ainda. Estava cicatrizando. Aí, para voltar de novo para o hospital, foi difícil. Porque eu estava tendo crise de pânico, crise de ansiedade. Você já tinha antes? Já tinha, mas desencadeou, né? Desencadeou, já tinha, mas já estava bem tratado, estava bem controlado. Só que isso acabou desencadeando, né? Então, as pessoas lá, eu sempre agradeço quando eu vejo as enfermeiras que tem lá, né, da pediatria, agradeço se forem ver também. Eles me ajudaram bastante, né? O pessoal ajuda bastante, tanto na UTI quanto na pediatria. Lá no PS também o pessoal ajuda muito. Né, como já conhecem bem o Levi, então é mais fácil. Já me conhece, então já consegue lidar comigo.
Mas foi um processo que eu só chorava, eu não queria ficar, né? Tinha os outros filhos, né, em casa. Então, mas dessa primeira internação, ele não fez outra cirurgia. Só depois, em janeiro, que ele fez uma segunda abordagem cirúrgica. Né? Que eu descobri por uma consulta de rotina com o Dr. Alexandre. Dr. Alexandre Caneu. Fui fazer uma consulta com ele, que eu tinha algumas dúvidas. E nessas dúvidas ele acabou fazendo uma ultrassom na cabecinha do Levi e viu que a válvula não estava funcionando direito e tinha gerado uma hidrocefalia multiseptada, né, que são vários foquinhos de líquido. Aí, em janeiro, dia 26 de janeiro, que começou a luta. Aí ele precisou ficar na UTI pediátrica. Nisso ele pegou Covid, a gente ficou isolado. Aí já tinha as minhas crises de ansiedade, então ficou pior ainda. Juntou Covid ainda também, tudo, né? Ele teve pneumonia. Aí de UTI ele ficou o tempo de quarentena do Covid. Depois a gente ficou mais um tempo na pediatria. A gente foi embora, mas ia e voltava, ia e voltava. Quantas internações que ele teve até hoje? Mais ou menos assim. Foi mais de 10, né? Mais de cirurgia 10. Foi 13, então foi mais de 10 bem mais de 10 internações. E essas 13 cirurgias sempre relacionadas à parte neurológica, né? Sim, toda a parte neurológica. A parte da hidrocefalia mesmo, das válvulas e tudo. Eu fico pensando o que é isso para a mãe, né? Pra gente profissional, o Levi chegou, né? Aquela coisa a gente já conhece, conhece você. Mas eu fico pensando a sua cabeça nesse processo. Até então, 3 gestações tranquilas, né? Aí veio a dele no final da gestação dele que você descobre. Aí tem o nascimento, tem todo o processo de separação inicial, um ambiente de terapia intensiva que, por mais que a gente tenta controlar ruídos, a gente sabe que é muito difícil. Né? A princípio, o neonatal também é muito difícil pela multitecnologia que tem ali. E você saindo, talvez, com aquela cabeça. Agora é o que você falou, eu não vou precisar voltar. Né? Que momento que você percebeu que as internações elas iriam ser frequentes? Que você falou assim, poxa, eu vou ter que me adaptar com essa rotina? A partir da quarta cirurgia. Da quarta cirurgia dele, que foi em fevereiro. Né? A partir da quarta cirurgia que eu entendi. Não, ele vai precisar de um tratamento. Porque até então a gente não quer aceitar. Né? Como mãe, como qualquer pessoa, a gente não quer aceitar que seu filho vai precisar de ter médico, de estar passando por internação, por hospital. Mas daí na quarta foi uma das piores, uma das piores cirurgias que, pra mim, né? Foi bem difícil. Porque eu lembro que nesse dia, o Murilo, o neuro lá, ele chegou, o Levi estava com o coraçãozinho disparando, bem lá na pediatria, e estava faltando oxigênio. Aí ele virou para mim e falou assim, mãe, é agora. Ou a gente vai, ou você pode perder seu filho. Aí eu não tinha o que fazer. Foi no ano passado. Isso. Foi no ano começo passado. Do ano passado. Fevereiro. Aí não tinha o que eu falar, né? Aí vamos. Aí eu entrei no centro cirúrgico com ele. Aí eu orei, né? Falei pra Deus, antes do Levi ser meu, ele é seu. Sempre falei, né? Antes dele ser meu filho, ele é seu. Então, eu te entrego ele nas tuas mãos. E daqui pra frente, o que vier a acontecer é que o Senhor seja conosco, né? Que o Senhor nos dá a paz. E que que eu venha ser forte, né? Que o Rodrigo venha ser forte. Que a nossa família venha ser forte para poder conseguir lidar com a situação. Depois desse dia, eu entendi que o Levi ia precisar, né, sempre estar retornando, fazendo físio, fazendo outras coisas. E eu tive paz, né? Paz. Tipo, o coração ficou mais tranquilo. Então, se ele precisar de internação novamente, que eu espero que não precise, é claro que a gente vai ficar nervosa, ficar angustiada, mas eu vou estar em paz, porque eu sei que lá naquele lugar ele vai estar sendo bem tratado. Eu tinha muito trauma de hospital, muito trauma de hospital, ainda mais o HU, né? E estando lá dentro a gente consegue entender o que é o HU, né? O que é o hospital universitário. E
Hoje eu já consigo lidar melhor, né? Com toda a situação. Jéssica, você teve que... É o que você falou. Eu acho que teve que ter um amadurecimento, um despertar dentro de você que foi surreal nesse processo. Sim. Estamos falando de quantos anos que ele está? 1 ano e... 1 ano e 4. 1 ano e 4, né? 1 ano e 4. Se você olhar para 1 ano e 4 meses atrás, como que a Jéssica conseguiu dar conta, né, desse start, nesse diagnóstico que mexeu com o núcleo familiar e as emoções de vocês? E como que você conseguiu gerenciar essas emoções a ponto de ter essa paz? Primeiramente com Deus, né? A gente, quando é firmado em Deus, a gente consegue ter essa paz. Terapia, que mãe, que a gente tem que... Mesmo não tendo problema com filho, com nada, terapia tem que fazer. Terapia faz parte, é muito bom, inclusive, né? A gente recomenda. Terapia, eu recomendo. A primeira coisa é busca Deus, faz terapia. Né? A rede de apoio da minha família me ajuda bastante. Meu marido me ajuda demais. Ele é um ótimo pai, um ótimo marido. Ele é tudo pra mim, né? Sou suspeita em falar. Minha sogra, minha mãe, minha cunhada, tipo, a minha família e os funcionários, né? Tipo, você me ajudou bastante. Várias pessoas me ajudou lá dentro do hospital. Então, de lá pra cá, foi bastante coisa. Hoje, pra mim ser quem eu sou, foi a igreja também, meus pastores me ajudou bastante. E pra ser quem eu sou hoje, a gente não consegue fazer nada sozinho. Então, nesse tempo, nesse período que você falou, né, de 1 ano e 4 meses atrás, eu era uma pessoa orgulhosa, que não gostava de ajuda de ninguém. Não gostava de depender de ninguém. Mas nesse processo, eu tive que aprender, né? Tive que dar o braço a torcer. Então, hoje, eu posso dizer que eu não sou tão orgulhosa, né? A gente tem... Mas tem esse processo e o orgulho, sabe? Mexeu muito comigo o orgulho. O meu coração mudou bastante. Se você me conhecesse antes, você não ia ver eu assim. Sério, Jéssica? Eu não consigo te imaginar diferente. Eu era muito estressada, muito explosiva, né? E a situação do Levi fez eu mudar, né? Não só eu, mas o meu esposo, a família toda, né? Acho que quando tem uma situação assim diferente, nova para a família, a gente tem que se adaptar. Então, o meu orgulho, eu era uma pessoa muito orgulhosa, isso foi quebrado. Eu não gostava de jeito nenhum de ajuda. Pra você ter uma noção, eu tive ajuda até para as pessoas lavar minha calcinha. A minha sogra foi lavar minhas roupas em casa. Gente, eu não gostava que arrumava minha casa. Tipo, eu ia para internações, né, ficava com o Levi no hospital, eu não deixava ninguém arrumar minha casa. Mas teve um dia que eu tive que soltar, sabe? E hoje, toda ajuda que eu puder ter, eu tenho. Quer ficar? Eu já só quero ficar com o Levi. Pode ficar. Fica à vontade. Antigamente eu não gostava. Mas hoje eu já consigo melhor, sabe? Confiar nas pessoas, né? Ter confiança. Acredito que seja por conta dos traumas do pessoal meu do passado. Confiança, é difícil ter confiança em alguém. Mas hoje eu tenho aprendido bastante com isso. E eu acho que é isso. E a chegada de uma criança especial, ela mexe muito com o núcleo da família, né? O que a gente vê na prática, né, Jéssica? O quanto que você é muito vitoriosa nesse processo. Porque, enquanto núcleo familiar, é muito frequente as famílias se dissolverem. Justamente porque o baque é muito grande. E aí o impacto da internação prolongada, da criança que tem essas condições mais crônicas e que precisa de muitas idas ao hospital, reinternações, a gente vê com uma certa frequência, em vez da família às vezes se unir, ela se dissolve. E acaba ficando nas costas da mãe, esse processo. E a mãe anula completamente quem ela é. A sua vida, tudo, né? Tudo. A sua vida, a sua liberdade, anula a sua maternidade com os outros filhos para ficar em função daquele filho que precisa daquilo naquele momento. Esse equilíbrio, ele é possível? Equilíbrio de conseguir gerenciar uma internação prolongada, né, ou criança que necessita de um cuidado especial com as outras demandas familiares, por exemplo, ser esposa nesse meio tempo, ser mãe dos outros 3, ser dona de casa, ser você. Você hoje enxerga que existe a possibilidade de um equilíbrio assim? Sim, existe, porque até então eu consigo equilibrar tudo, né?
Hoje eu sirvo na igreja, sirvo meu marido, sirvo a minha casa. Uma coisa que foi muito importante pra gente no nosso casamento, né, pra mim e pro Rodrigo, é o diálogo. É a palavra-chave, sabe? O diálogo. Você conversar, você ser direto. Ó, eu tô passando por isso, meu sentimento tá assim, eu não tô gostando disso. Em relação, tipo, a várias situações com o Levi, né? Rodrigo, eu não tô aguentando mais. Eu falava, eu não aguento mais. Verbalizar isso, né? Colocar pra fora, sabe? De dialogar e conversar. Eu falava, eu não aguento mais. Eu não aguento mais essa situação. Eu não entendo por que tudo isso. Não sei por que a gente tá passando por isso. E ele me dava força. E quando ele tava lá fraco, eu também dava força. Isso é bíblico, né? Quando um tá fraco, o outro tá lá pra apoiar. E quando a gente tem... A palavra-chave para um casamento é o diálogo. Ser verdadeiro, ser transparente. E eu consigo, sim, conciliar as coisas, né? Claro que durante as internações era mais difícil, né? Eu servi na igreja, eu servi na minha casa, né? E com a UTI, quando ele ficava internado na UTI, eu passava o dia com ele, né? A parte do dia. E de noite eu tinha essa facilidade de ir para casa. Uhum. A UTI, você tem a opção de dormir e tem a opção de poder descansar na sua casa. Para quem mora perto do hospital é mais fácil. Uhum. Pessoas de outras regiões já é mais difícil. Mas eu moro pertinho do HU, então é mais fácil para mim, né? Quando ele ficava internado. Então, eu ia para casa de noite, né? Eu ficava triste por estar deixando o Levi lá, mas graças a Deus ele colocou pessoas boas, né? Eu ainda não conheço todo mundo da noite, porque é bem difícil, né, ficar de noite, mas algumas pessoas eu conheço. Até procuram a gente lá na rede social. Uhum. Né? Ai, que saudade do Levi. Sei, ninguém tem saudade de mim. Não, a gente segue ela, inclusive depois a gente vai deixar a rede social dela, porque a gente segue ela e fica vendo, porque ela posta coisas lindas dele, ele tá muito esperto, né? Tá bem esperto. Aí, a gente mata a saudade. Mata, todo mundo mata a saudade. Daí eu falo, ninguém quer ver eu, né? Só quer ver o Levi. Aí, e graças a Deus, ô Flávio, eu creio que vocês, como profissionais, entendem mais sobre isso, né? Que a família tá indo lá. Sim. Não é um diagnóstico fácil. A gente teve um recente também, né, do Levi. Não é um diagnóstico fácil. É um trauma que a mãe tá passando, que a família tá passando. Tem crianças que vão mesmo, né, com situações bem, bem graves, né, mas tem outros que estão ali para se recuperar de uma cirurgia, de alguma coisa que passou. Então, graças a Deus, eu agradeço muito por vocês, né, por todos os profissionais da enfermagem, médico, todos os residentes, todos, porque se não fosse vocês também para ajudar a gente, não tinha como, né? A empatia, né, você saber respeitar o próximo. E é uma parceria, Jéssica, eu vejo muito isso, é uma parceria. E eu vejo você, e eu vejo muito o conceito do cuidado centrado na família que a gente fala. Existe uma teoria muito grande, quando a gente diz da participação da família no processo assistencial. Porque é o que a gente falou, inclusive eu ouvi isso de você, diagnóstico não é destino. Não é destino. É uma frase de um médico, o Dr. Alexandre. Ele fala que diagnóstico não é destino, porque... E o amor viver cura, né? Eu sempre falo que viver cura. Diagnóstico não é destino e viver cura. Por quê? Eu não vou prender o meu filho só porque ele é especial, né? Isso eu tive que passar por um processo também, né? Para aceitar mental, isso. Mental, para aceitar isso. Porque os olhares das pessoas também, é difícil lidar com os olhares das pessoas, né? É bem difícil, porque não tem como você não reparar, né? Não só a hidrocefalia, mas qualquer criança com deficiência é fácil de ver a deficiência na criança. E os olhares das pessoas, nossa, um olhar... Legal de você comentar essa questão dos olhares, porque isso machuca muito o cuidador, né? Machuca. Tipo, me perguntaram uma vez, né? É difícil lidar com uma doença? Não é difícil lidar com a doença, é difícil lidar com o preconceito das pessoas. O Levi, ele tem a doença dele, mas ele ainda não entende, né, o que passa, o que está acontecendo. Mas os olhares, as perguntas, né, não é legal, gente. Não perguntem. Não é legal, sabe? O que aconteceu?
né? Você fez alguma coisa errada. Eu sempre falo isso. Culpar a mãe, culpar a mãe. né? Ai, Nossa, meu e Deus. por muito tempo, Flávia, de verdade, por muito tempo eu chorei por achar que eu era a culpada disso, sabe? Chorava muito, né? Porque ele tava em mim, né? Tem a parte genética, tudo, né? Eu nunca fiz teste genético, mas tem a parte genética, tanto meu marido teve a infância dele foi difícil, né? Ele, quando era criança, ele tomou o mesmo remédio que o Levi toma hoje, né? Até os 5 anos. Então, ele era prematuro, teve várias coisas. A minha família também não foi fácil. Então, aí junta tudo, né? A cabeça da gente fica... A gente cria teorias, Cria. né? Ai, nossa mente não É um joga a Grey's nosso Anatomy. favor. A gente cria várias teorias e é um bombardeio, né? O nosso maior campo de batalha não é no nosso coração, é a mente. É a mente. A mente é o nosso maior campo de batalha hoje, né? E sempre foi. E saber lidar com isso, né? Foi bastante oração, conversar com Deus, com psicólogo, teoria. Você tem amigos, né? Ter pessoas que te ajudam, Sim. né? Pra saber lidar com isso. Hoje, eu entendo que não foi culpa nem minha e nem do Rodrigo. Eu entendo que é algo que Deus quer fazer, sabe? Eu entendo que ele colocou o Levi pra mudar, não só o Levi. Às vezes a cura pode nem vir. Hoje eu sou ciente disso, né? Que Deus vai curar, Deus vai libertar, Deus vai fazer isso, fazer aquilo. Mas e se não for a vontade dele? Se não for a vontade dele na nossa vida? Né? Que nem a gente estava falando, de entregar nas mãos de Deus. Sim. Hoje eu entendo, se for pra Deus curar, amém. Se não for, Flávia, amém também. Sabe, não vai ser isso que vai impedir eu de amar meu filho. Não é um diagnóstico que vai ser o destino dele. O que eu aprendi, que eu tenho aprendido, é que viver cura e que o diagnóstico não é destino. Então, tudo que eu puder fazer com o Levi eu vou fazer. A gente foi na piscina, né? Ele entrou, ele não gosta de água, não gosta, mas ele brincou um pouquinho. Né? A gente vai em pizzaria, vai em qualquer canto, porque se eu prender ele, eu também não vou conseguir viver. Minha família não vai viver. E é disso que você perguntou sobre se dá para ter o vínculo familiar, né? Dá. A gente quebrando as nossas barreiras, quebrando a barreira da mente, né? A barreira do medo, porque o medo, ele paralisa a gente. É né? verdade. O medo, ele paralisa demais a gente. Então, se a gente for quebrando, né, uma pedrinha de grão em grão, a gente consegue. Né? Em grão em grão, a galinha enche o papo. Se a gente for quebrando essas barreiras, a família sim consegue, sabe? Viver bem. Você ter um relacionamento saudável, consegue. Você como mãe, eu gosto de me cuidar. Então, né, isso é fácil. Eu gosto de pintar o cabelo, eu gosto de fazer a unha, que eu não tô agora, né? Mas eu gosto de fazer. E tendo um diálogo, conseguindo conversar, a gente consegue fazer tudo que a gente quer. Meu marido tem o trabalho dele, eu faço as minhas coisas em casa. As crianças hoje, elas entendem em relação ao Levi. Então, é bem mais fácil lidar. Eu ia perguntar, como que foi com os irmãos? Porque a gente ainda como adulto sofre aquele embaque, né? Mas a gente vai digerindo. Qual que é a idade dos irmãos? A Lorena tem 10, o Lorenzo vai fazer 8 agora, e a Lívia tem 5 anos. É quase a idade dos meus também. Como que você conseguiu trabalhar isso com as crianças? Porque eles, conforme a faixa etária, eles vão tendo entendimentos diferentes também. Sim. Ainda é trabalhado, né? A gente trabalha isso ainda, mas eles são cientes, né? Quando vão para alguma internação, né? Que ele precisa ficar no hospital, eles sabem que o Levi vai precisar de cuidados, né? Até eles falam que quando eles casarem, eles vão levar o Levi com eles, não vai deixar o Levi comigo. Eles falam essas coisas, né? Mas foi um processo difícil, ainda é um processo difícil, mas ainda pra Lívia, né? Que tem 5 anos. Ela, hoje mesmo, eu bobeei e ela tentou pegar o Levi no colo. Eu falei, não, Lívia, não. Eu fui no banheiro, tava só eu e ela e o Levi em casa, né? Aí ela tentou pegar o Levi no colo. Eu falei, Lívia, não pode, porque ele tá muito pesado. E ele é arteiro, né? Ele se joga pra trás, faz as artes dele. Eu lembro que na internação ele tinha o jeitinho dele. Se fizesse um pouquinho diferente, ele já não gostava. Não. Ficava pedindo a chupetinha, fazendo barulhinho até com a perna, né? Que você levou um susto ainda, balançando. Não achei que tava tendo outra coisa. Nossa, ele mexia naquela perna. Eu falei, gente, mas que isso? Mas é o jeitinho dele. Ele tem o jeitinho dele de se comunicar. Ele não é verbal ainda, não fala, né? Não mostra as coisas ainda certinho. Mas ele tem um jeito de se comunicar. E as crianças, hoje, elas entendem. Elas me ajudam a fazer exercício nele, na perninha, de físio, né?
Estica a perninha, estica o bracinho. Elas se interagem bem com ele. Aí eles falam, mãe, logo, logo o Levi vai estar andando. Logo, logo o Levi vai sentar. Ele vai falar. Ontem ele falou, não foi um mãe, né? Mas eles acham que foi mãe. Mãe, o Levi falou mãe. Ele falou mãe. Primeiro do que pai. Ai, já ainda uma vitória. Porque nenhum deles me chamou de mãe primeiro. Foi tudo pai. Aí eles falaram, mãe. Ele te chamou de mãe. É claro que é um sonho pra gente, né? Sim. Ele falar, é um sonho pra gente ele andar, né? Sentar, voltar a enxergar, que foi um diagnóstico agora que a gente teve. Ele provavelmente não tá enxergando, né? Foi algo difícil também, que eu ainda tô em processo de É muito de recente, digerir, né, Jéssica? Não deu um não mês? Não, Não deu um mês não deu um esse mês, diagnóstico. tem semanas ainda. Né? Então ainda é difícil lidar com isso, né? Já tem a hidro, aí já vem mais esse problema da visão, que é uma sequela, né? Uma lesão. E é difícil, né? E eu tenho que pensar o quê? Isso é né? Pra mim, é algo que realmente é difícil lidar, mas todo o processo que ele já passou na vida, Flávia, eu creio que isso é o de menos, sabe? Ele não conseguir enxergar, claro que vai ser difícil pra gente se adaptar, mas só de ele não estar internado mais, Sim. sabe? Só de ele não estar mais em UTI, não estar mais em hospital. Sendo invadido com procedimento, né? com Procedimento que é tão doloroso, né? Fora as cicatrizes, né? Que ficam, né? É verdade. As cicatrizes eu falo que ficam pra contar a história. É verdade. É um testemunho pra ser contado. E ele tem várias cicatrizes, né? No corpinho, na cabeça é o que mais tem, e no abdômen. E é difícil, né? Eu olho as cicatrizes ali, eu vejo o processo que a gente teve, né? A dor que ele também sentiu, né? E hoje a cicatriz, ela, me dá um alívio, porque ele tá bem, né? Por mais tudo que ele já passou, ele tá bem. Ele colocou derivação, né? Colocou a derivação, isso, da última vez. Colocou. Ele tava com 2 derivações, né? Aí tentaram fazer uma para ele não usar mais. Ele ficou 1 mês sem válvula. Foi uma grande vitória. Ficou 1 mês, mas infelizmente ele precisou colocar. Esse, para mim, foi um processo difícil. Porque tirou, eu achei que estava tudo certo, mas não, né? Precisou colocar de volta. E para mim entender isso também foi difícil, que ele ia precisar depender de um mecanismo, né, para ter uma condição de vida melhor. Essas coisas, essas pequenas coisinhas que a gente tem que ir respirando, processar na mente para poder ficar tranquilo. Jéssica, essas idas e vindas, você ficou muito tempo na UTI, né, ao longo dessas internações. Na pediatria também, que a gente sabe que a nossa pediatria é uma pediatria muito atípica, porque as crianças que ficam lá não são crianças simples, né, Jéssica? A gente fala que a nossa pediatria é um semi-intensivo lá, inclusive crianças que dependem de ventilação mecânica. Você vivenciou muitas histórias, muitas histórias. Mesmo ficando mais no período do dia, ainda assim, muita coisa. Em algum momento, você comparou as situações entre as crianças? Porque a gente trabalha num salão comum ali, né? Então, você está vendo um vizinho com um diagnóstico, outro vizinho do outro lado com um diagnóstico, ou uma família em comum ali naquela salinha das mães, dos pais que ficam e vocês eventualmente trocam. Como que é esse processo de uma mãe que vivenciou várias e várias internações e às vezes vê outras crianças, vê outros pais chegando? Como que você gerenciava esse sentimento e também enxergava tudo isso? Uma ajuda também, né? A gente conhece histórias, faz amizades lá dentro, né? E por estar tanto tempo lá, né? A gente escuta a mãe falando, a gente não quer, né, falar, eu não falo quando eu tô lá. O médico falou isso, aquilo, né? Você, tanto tempo, né, em hospital, você sabe o que realmente está acontecendo, né? O cérebro da criança inchou. Você sabe que, né, infelizmente, é algo que é bem difícil reverter. Mas mesmo assim, eu vi um diagnóstico desse lá, né? Por assistir série também de médicos, a gente entende um pouco. Mas estando lá dentro daquele ambiente, de tanto ouvir, né, histórias, a gente acaba aprendendo, querendo ou não, algumas coisas de hospital. Aprende mesmo. Né? Aprende pressão, a medir as coisas lá certinho. A ligar bomba. A bomba, a pipi, aquela bomba. Sabe até onde tem que apertar. Sabe onde tem que apertar,
qual medicação que vai, quantos ml que vai. Você aprende muita coisa ali. Você faz um curso básico, vamos dizer assim, né? De hospital. E teve famílias que eu carrego até hoje, né? Que a gente mantém contato. A Ellen, do Heitor. A gente conversa bastante. A Ellen tá uma querida, tá lá. Tá lá ainda. E tem mais outras famílias, né? Várias pessoas. Tem crianças que teve o mesmo diagnóstico do Levi. Né, que eu pude perguntar, que já eram mais velhos, que eu pude perguntar a experiência da mãe. Né, e teve criança que veio depois do Levi, que eu pude passar um pouco da experiência que eu tive. Então, eu penso que ele é uma autoajuda. Né, você consegue ajudar aquelas famílias e você consegue receber algo também. Né, você cria vínculos, cria família. Né? Tem pessoas lá dentro que a gente troca mensagem quase todo dia. A Juliana, do Yuri? Do Yuri, a Ju do Yuri, a gente conversa direto. Meu tchutchu, porque o Yuri é também. Então, tipo, tem várias famílias ali que, infelizmente, algumas mães perderam o filho, né? Eu converso pouco, pra não ser invasiva, né? A gente tem que ter respeito também. Na pediatria, bastante. Até as enfermeiras, a gente conversa bastante. Então, eu acho que a gente consegue fazer essa troca, né? De experiências. Tem a parte difícil também. Né? Tem pessoas que eu não tive mais contato, né? Infelizmente eu não sei o que deu, mas eu penso que é um lugar difícil, né, de estar. Ninguém queria estar ali, a gente dava risada da nossa situação mesmo. Né? A gente tinha algumas mães que a gente falava que a próxima parada da gente ia ser pro CAPS, porque a gente ficava louca lá dentro, realmente a gente ficava muito... Perde a noção de noite, né? Totalmente, igual as crianças. Tinha algumas enfermeiras que perguntavam, mãe, que dia que você entrou aqui? Vixe, eu nem sei que dia que eu tô aqui. A gente ria da própria situação, porque se fosse só chorar, toda hora não dá certo. Não tem mais lágrima pra chorar, né? Não tem mais, tipo... A gente tem que aceitar, né? O que a gente tá vivendo, o processo que a gente tá vivendo, e aprender com esse processo. Né? Cada internação que eu tive lá, eu aprendi um pouco. Né? Quebrou algo meu, né? Mas eu aprendi algo novo lá dentro. Então, são experiências que a gente vai ser trocado. Né? Se futuramente eu precisar de hospital, que eu não quero, né? Mas infelizmente eu sei que tem um risco de precisar novamente, a gente vai trocando experiência, vai conversando com os enfermeiros, né? E vai indo, levando. É isso. Você vê bem como válida, então, essa troca com os outros pais. É uma coisa muito positiva, né? Sim, pra mim é. A gente vê também que é uma rede de apoio. Sim. Tanto que muitos locais conseguem fazer até grupos de pais direcionados, com equipe multiprofissional, porque é o que você falou, ainda você mora perto do hospital, conseguia sair um pouquinho, né? Mas a gente tem pais lá que moravam em outras cidades, por ser referenciado, dormiam, ficavam amanhã. Ficava naquele lugar, a casa, né? Casa de apoio, é uma opção também. Eu já recebi mães, né? Nunca falei, mas já recebi mães na minha casa. Olha só. Já foram, Jéssica, eu preciso tomar um banho. Você me recebe? Recebo, minha casa sempre tá aberta. Que legal, Jéssica. Então, tipo, são coisas, pequenos gestos que a gente consegue ajudar o próximo, né? A gente sabe que não é pequeno, né? Não. Porque só quem passa, quem tá lá dentro sabe como que é, né? Você querer tomar um banho, né? Querer lavar o cabelo. Na UTI você consegue ainda sair, né? Mas na pediatria você tem que ficar 24 horas lá, né? Então, tipo, quando ele ficava na UTI, eu tinha a facilidade de ficar com as crianças à noite, né? De cuidar da minha casa, cuidar do meu marido. Porque não é só as crianças, a gente tem o marido também. Não, gente, tem a casa, a funcionalidade da casa, né? E você... Querendo ou não, a mulher, eu vejo a mulher como a esposa, né? A mãe como um pilar ali. Sim. A gente é o centro do processo, do andamento da casa, do universo ali, e acaba centrando muito na mulher. Sim. E eu sempre tentei ajudar, né? Até isso eu puxei da minha mãe, né? De ajudar o próximo. Ela gosta muito de ajudar, então nisso eu acredito que eu puxei muito pra minha mãe, de querer ajudar as pessoas. Mesmo você tá lá sofrendo, você xoxa, capenga, né? Mas você tentar dar o melhor seu da maneira que você tá, que você pode ajudar. Então isso eu acho muito importante também. E como que você vê os desafios a partir de agora, né? É o que você falou, você mudou completamente em como você encara essas adversidades. Recentemente veio esse diagnóstico difícil que a gente te acompanhou na rede social ali também, conversando com você. É algo que
É difícil de aceitar, né? Porque a gente não espera, já tem uma dificuldade, e vem outra, mas que é o que você falou, o diagnóstico não é destino e percalços e vamos lá, né? Então, essa postura do enfrentamento das situações é uma postura muito resiliente, que a gente fala, realmente é uma pessoa resiliente, que consegue tirar disso e falar, não, vamos encarar, vamos ver algo positivo, é um fortalecimento da nossa família e vamos para frente. Que desafios que você está enxergando agora, assim, considerando tudo que você passou, Jéssica? O desafio hoje, Flávia, é saber o que vem amanhã, sabe? Tipo, é viver o agora mesmo e amanhã só pertence a Deus, né? Os desafios a gente tem a fisioterapia que ele faz, né? Ele vai precisar de mais algumas coisas. Ele não tá cabendo mais em carrinho, então vai ter que usar cadeira, essas coisas. Ele né? já senta? Não. Ainda não, né? Não, só encostado mesmo, mas sem apoio ele ainda não senta. Mas já é uma grande vitória, porque ele consegue hoje sustentar a cabeça. Eu não sei se você lembra na UTI que ele não conseguia. Não conseguia, a cabecinha Hoje muito ele pesada. muito pesadinha. Hoje o perímetro tem diminuído, perímetro cefálico, tá em 52. A gente entrou na UTI com 57, não sei se você lembra. Eu lembro. Aí foi diminuindo, hoje tá com 52 o perímetro dele. Até isso eu aprendi. Isso que eu ia perguntar. Você controla em casa? Eu tenho a fita métrica. Eu fico medindo. A gente fica tudo doidinha, né? É fita métrica, é aquele negocinho do dedo pra você ver. E o oxímetro. Tem tudo em casa. Eu tenho uma mini farmacinha lá em casa. Tem várias coisas, porque a gente aprende. Acho que até os monitores parou de assustar, né? Parou. Os barulhos de UTI. Parou. Eu imaginava que assustava no começo, né? No começo assustava. Agora... Até então, eu ia pra casa, né? Eu cochilava, pi, 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 pi. Que é isso, gente? O barulho... a da bomba. Vem na cabeça, né? Eu vou descansar. Mas aí a sua mente fica lá, né? Sim. Aí eu até brincava com o Rodrigo, eu tô escutando uma bomba de hospital. Mas Jéssica, você tá em casa. Aí, aquela bomba, aquele barulhinho lá, meu Deus do céu. Quando juntou vários, então, meu Deus. É uma em cima da outra, assim, né? Vários remédios, né? O Olivia precisou usar vários remédios de uma vez, de uma cirurgia que ele teve. E aquele barulhinho, pipi, tipo, você tá ali cochilando na cadeira. Aí, pipi, você já acorda preocupada. O que tá acontecendo? Onde eu tô, né? É bem isso. É bem isso. Você tira uns cochilinhos, tipo, você não faz, tipo, você tá ali sentada, mas sua mente tá ali trabalhando, né? Você não desliga, né? É um cansaço mental depois que vem. Aí sua mente tá ali trabalhando, tudo. Você escuta aquele barulhinho da bomba, assim, meu Deus do céu, onde eu tô, né? Você acorda apavorada. E... é essas coisas mesmo que acontecem na nossa vida e tem que ir levando. E você é cristã. Sim. E eu amo acompanhar isso em você, porque... pode ser porque alguém nos ouça aqui, enfim, né? Não tem esse lado da espiritualidade muito aflorado. Acontece. Sim. Acontece, cada um tem seu momento de despertar, enfim. Acho que né? na medicina é mais assim, né? Mas eu trabalhando na terapia intensiva e ao longo aí desses anos, e sei lá se é porque os 40 tá batendo na porta, já é esse ano, ou se é porque eu tenho 3 filhos e hoje, sei lá, tô enxergando diferente. Mas eu, particularmente, estou cada vez com mais necessidade de aflorar um pouco mais essa parte espiritual, né? De compreender que realmente a gente é guiado por uma força maior e que a gente tem que lembrar dessa força não apenas nas adversidades, porque a tendência do ser humano é assim, olha... Vamos pedir arrego para Deus, né? Quando o negócio não tá difícil, bom, quando né? tá difícil. Quando tá apertado. Ou porque quando quer pedir alguma coisa... Ou, enfim, às vezes a pessoa tem muitas coisas boas, não para agradecer pela saúde que tem. A gente, dentro da UTI, nossa, eu vejo tantas histórias. E é tão frequente pegar muitas crianças parecido com os meus filhos, com a idade dos meus filhos. Não tem como não levar, sabe, Jéssica? Por muitos anos o pessoal falava, não pode misturar. Sabe, assim? A gente ouve muito isso ainda. Você não pode misturar o lado pessoal do profissional, não pode se envolver muito. Mas eu não consigo enxergar que não tem como se envolver muito. Eu entrei no hospital, meu lado mãe ficou lá fora. Meu lado mãe, agora eu sou mecanicamente enfermeira, robozinho de enfermeira, o Arnildo é um médico, né? Então, e a gente vai agir como um robô e não vai perceber aquela mãe que está sofrendo, não vai perceber aquele contexto social que demanda uma quebra de rotina de uma instituição. Não entra na minha cabeça,
sabe? E eu vejo muito isso, que para lidar com terapia, eu acho que para lidar com o ser humano, né? Mas no meu nicho, no nosso nicho aqui do podcast, lidar com terapia intensiva, você está lidando com a fase mais difícil daquela família. E a gente fala isso em todos os episódios, que é a questão do acolhimento, da escuta, da humanização. E que não devia ser... Eu vejo que não devia ser algo para ser lembrado, né? Sei lá, eu acho que era uma coisa que devia ser intrínseca. Você não precisava ficar fazendo palestras sobre humanização na terapia intensiva. Não era para... Eu não sei, ser algo era comum, para ser né? algo comum. Algo que não precisava ser forçado. Tinha que ser algo leve. Né? E claro que tem um contexto muito grande aí em volta, que envolve desde precariedade de trabalho, de recursos humanos, né? Às vezes como o funcionário é considerado dentro daquele contexto que ele está da instituição. Tem muita coisa quando a gente vai para o Brasilzão e a gente vai ver toda essa parte que envolve a burocracia e funcionamento de hospital, a gente enxerga outros lados também. Mas a espiritualidade, para mim, ela está lá dentro o tempo todo. Eu presencio manifestações de fé, assim, de mães e pais que não acreditavam em nada e quando vê o filho lá, manifesta, muda, sabe? Ou orações fervorosas, ou assim, cada um manifestando a sua religiosidade do seu jeito, mas eu presencio cada coisa que eu arrepio, sabe? Não tem como você não acreditar que tem uma força maior. Então, eu queria entender um pouco, porque eu acompanho você no Instagram, eu vejo que você realmente serve a sua igreja. Sim. Realmente, você é muito ativa. O quanto que é importante para aguentar o tranco, né? Falar assim, olha, vem um diagnóstico de saúde, porque eu penso assim, muita coisa é difícil, mas quando mexe com saúde, eu acho que estremece mais. Né? Como que a espiritualidade te fortaleceu e quanto ela é importante nesse processo? A gente foi criado com um propósito. Né? Deus nos criou com um propósito. Que nem você falou aí que tá entendendo. Vou te evangelizar já. Aproveitar essa deixa aí. Ela já me deu uns livros, do jeito me deu uma Bíblia. A gente foi criado com um propósito. Né? Deus criou o homem e a mulher com um propósito. Né? A família foi a primeira família que teve. Então, a família é importante. Por isso que eu vou falar, o diabo investe muito em relação a quebrar famílias. Porque, que nem em ambiente hospitalar, você comentou que eu vi no hospital, várias famílias se desfazem. E se você não tiver consciência de que você foi criado por Deus com um propósito, você vai acabar caindo nessa cilada. Né? Você vai acabar destruindo, vai acabar deixando ser destruído o seu casamento, tudo que você tem por uma situação. Só que eu aprendi, esse processo do Levi, teve um despertar mesmo, sabe? Porque não era assim antes, não. Né? A sua espiritualidade, ela se fortaleceu durante, não foi? Foi durante. Eu já era cristã, né? Eu servia em outra igreja, tive um processo de mudança de igreja, né? Mudança de lugar. E foi um despertar, né? Gravidez, tudo foi um despertar. Né? Foi algo que Deus foi gerando, foi tratando, né? Vários traumas do meu passado. E eu acredito que hoje eu sou forte, assim, porque eu consegui superar várias coisas que eu passei quando eu era criança, né? Várias situações da minha vida. E saber que a gente tem um propósito, né? Que Deus, ele não tá ali só quando você está num momento ruim. É como uma aliança de casamento. Eu costumo falar, né? Que Deus, você servir a Deus é como um casamento. Tanto nos dias bons, nos dias ruins, na saúde, na doença, na alegria e na tristeza. Então, você ser servo de Deus é um casamento, é uma aliança que você faz. Né? Você é a noiva de Cristo. E você entender esse propósito, entender que tem algo a mais ali para ser cumprido é recompensador, sabe? Teve várias vezes que o Levi estava no UTI, e eu vinha para casa, né, final de semana. O que eu ia fazer? Eu ia servir. Eu ia estar lá, né, adorando a Deus. Sempre dei o meu melhor, sempre fiz o meu melhor. Não só em relação a cantar, mas em relação a ajudar, a servir. Não só na igreja, mas em qualquer lugar que eu estiver, o servir é importante, né? Se você precisar de uma ajuda minha, eu vou estar ali com o coração aberto para te ajudar. Né? E você ser servo, né, como Jesus foi, né? Ele veio como um exemplo pra gente poder seguir. Né? Ele se batizou, ele fez várias coisas. Ele deu o exemplo do que a gente tem que fazer. Né? Negar a carne e tudo.
tem esse processo todo. Você vai aprender que eu vou te ensinar essas coisas ainda. Estão vendo, né, gente? Ó, a gente ganha amizades pra vida, viu? Não é só ali na UTI, não. Não, e a gente teve aquela conversa, tudo, né? A gente conversamos bastante, você entendeu algumas coisas, perguntou. E são trocas, assim, que são importantes, né? Tem coisas que eu posso te ajudar e tem coisas que você consegue me ajudar. Exato. Então, essa experiência é a minha fé, né? A minha espiritualidade. Eu sou cristã, sou evangélica. Isso tá sendo um processo ainda, né? Mas antes do Levi, tudo, eu era... Não, tipo, eu tava ali por estar ali, né? Acho que foi esse choque que... Não, agora você vai... Agora eu te pego, né? Ou você me serve, ou não serve. Ou continua do mesmo jeito que tá. E depois que teve esse despertar da nossa vida, né, do meu casamento, a nossa vida começou a fluir. Por mais que difícil que seja a situação com o Levi, mas Deus não desampara o filho teu, né? O filho que ele tem. Você pode estar com o dedinho ali doendo, mas ele está trabalhando em várias outras partes, em várias outras situações da tua vida para te ajudar. Então, Deus, para mim, ele é tudo. Né? Então, não importa onde eu tô, se eu tô no hospital, se eu tô na rua, se eu tô na escola, se eu tô em qualquer lugar. Eu vou estar ali para manifestar a glória dele. Eu tenho esse propósito. Meu propósito é manifestar o porquê eu vim. Né? Quem eu sirvo e quem eu amo. Então, eu amo Deus, eu amo a minha vida, amo minha família. Né? E o servir, né? Não é só servir na igreja, é você servir na tua casa, lavando uma louça, fazendo um bolo que seus filhos gostam. Eu sou péssima em fazer bolo. Eu sou péssima. Nem falar porque eu também, viu? Eu sou péssima. Sou péssima na cozinha. Mas quando a gente quer demonstrar amor, a gente faz de tudo, tenta. né? A gente tenta. Meus filhos vivem falando que meu bolo é que nem um oceano, cheio de ondinha. Mas a gente tenta, né? Tenta dar o nosso melhor. E eu faço tudo que eu posso, eu tento fazer o máximo, né? Tento dar o amor, fazer tudo que eu consigo fazer. E é um ponto interessante que não é que a gente não vai ter as dificuldades. Na realidade, elas vão continuar vindo, o estresse, a ansiedade, né, o nervosismo, mas é como você percebe isso e você consegue contornar isso. Né? Os dias difíceis, Deus na palavra dele fala que no mundo nós teremos aflições, mas pra gente ter bom ânimo, né, porque ele venceu. Né? Então, eu peguei esse versículo para mim. Né? Não importa a dificuldade que eu estou passando, mas que eu esteja chorando, né? No hospital mesmo. Várias vezes vocês me viam chorando, né? Vocês me viam lá sofrendo. Eu saía do salão ali, ia lá para fora, esperar um pouco, depois eu voltava, mas o olho... vocês sabem quando a gente chora. Nossa, a gente percebe. Aí eu voltava, não, Jéssica, anima aí, porque... Se Jesus passou por tudo que ele passou, por que você não vai passar? Né? Por que você não vai conseguir? Várias vezes eu me senti fraca, né? Mas ele me fez forte. Várias vezes eu tentei desistir, mas ele não desistiu de mim. Né? Então, é aquela luta, né? Vai, tipo... Aquela brincadeira de puxar corda. É verdade. E é assim com Deus, sabe? Tá difícil, mas a gente tem que ter o bom ânimo. Ele é o nosso alívio, né? Ele é a nossa força, ele é a rocha, ele é a pedra angular, ele é tudo na nossa vida. Então, quanto mais você entender de Deus, quanto mais você querer buscar mais dele, você vai conseguir entender. O fardo fica mais leve, Fica, né? Ele tira todo o fardo, sabe? A gente tem que ter o bom ânimo, que nem fala na Bíblia, né? Tem de bom ânimo. Né? A gente tem que entregar nossas ansiedades para ele. Isso foi difícil para mim. Imagino. Foi bem difícil. Acho que a questão de dependência, uma mulher que era muito independente, admitir que precisa das pessoas, é muito orgulho. A gente precisa quebrar isso, né? Porque somos seres humanos, gente. Uma coisa é fato, a gente precisa um dos outros. Por mais que a gente pode achar que não tem jeito, né? Isso foi bem difícil, esse processo. Porque eu sou assim também. É difícil. Mas você vai mudar. A gente quer centralizar as coisas, assim, mas... A gente quer fazer do nosso jeito, fazer do nosso gosto. Se saiu algo do nosso contexto ali, o nosso dia já muda. Você, que nem meu marido fala, você faz bico, fica bicuda. Mas isso é um processo que a gente vai mudando, né? Acho que com o tempo a gente vai criando maturidade. Eu vou fazer 28 agora, em março. Se eu com 18 anos lá atrás me falasse que eu ia passar por tudo isso, eu falei, não, você não vai conseguir. Imagina, eu fazer tudo isso.
Eu só tinha só a Lorena na época, com 18 anos. Gente, eu não vou passar por isso, não. 4 filhos, Olha só. né? Fora as dificuldades, né? Hoje eu vejo que tem muita coisa boa por trás, né? O Levi tem a limitação dele, mas isso não vai impedir ele de fazer nada na vida dele. Não vai impedir ele de viver. Não mesmo. Não vai impedir ele de fazer nada. Jéssica, pensa assim, tem muitas mães que vão enfrentar isso em algum momento, enfim, né? Conforme o diagnóstico, a situação clínica da criança. O que você fala para elas? Porque sua construção é muito bonita, mas levou 1 ano e 4 meses, né? Mas é curta. Eu olhando assim, eu acho que é uma trajetória de transformação curta. Você acelerou o processo, aí Deus transformou. E você conseguiu se reestabilizar na sua casa, com a sua família, com os outros filhos, com o Levi. E para quem está tendo um diagnóstico recente, que está nos ouvindo agora, às vezes daquela mãe que está grávida e está recebendo o diagnóstico no seu pré-natal, né? Muitas às vezes comparam. E eu imagino que você também deve ter feito isso. Bastante demais. A comparar o filho com outro filho, ou até quando tem o mesmo diagnóstico. O que você daria de dica para essas mães nesse contexto? Não se comparar. Acho que é um ponto importante. É um ponto muito importante, porque o Levi tem 1 ano e 4 meses hoje, né? Se ele fosse uma criança normal, né? Com as condições de saúde perfeitas, ele estaria andando hoje. Estaria comendo, estaria fazendo tudo. Ele não come ainda, né? Ele estaria comendo, estaria andando, estaria brincando, estaria começando indo pra creche, né? Pra escolinha, né? Então, a gente... E não só quando o filho tem uma deficiência, mas filhos normais também, né? Não que o Levi não seja. Não entendi. Quando não tem uma doença, algum acometimento de saúde, isso. né? Mas não se comparar. Porque a Lorena teve um tempo, né? Ela andou com 11 meses, o Lorena já demorou, andou com 1 ano e 2, a Lívia andou com 1 ano, 1 ano e pouquinho. Então, cada filho é diferente um do outro, né? Cada criança é diferente uma da outra. Então, não se comparar é importante, né? Chora, precisar chorar é outro conselho que eu dou. Chora tudo que você precisar chorar, né? Alivia, sabe? Faz exercício, gente. Faz um exercício. Faz exercício. Exercício físico. Você tá firme, hein? Tô indo. Tá Faz um exercício, nem que seja uma caminhada. Rodear um quarteirão umas 2 vezes ali, ó, já alivia, sabe? Mas e é científico, né? É científico. É provado que isso ajuda a aliviar o estresse, a ansiedade, tudo. Com certeza. E sempre, isso só uma deixa, toda vez que eu ia pra casa e eu percebia que a minha ansiedade ia atacar, eu moro perto de uma avenida ali, né? E tem uma pista. Eu saía correndo naquela pista, parecendo uma louca pra aliviar. E ajudava. E ajuda direto. Até em relação ao diagnóstico do Levi, desse novo que ele teve, né? Da visão, eu fui caminhar com a cachorra, gente. Eu tenho tanto medo de cachorro. Eu não queria ter cachorro de jeito nenhum. Eu já fui mordida por cachorro, então é esse trauma, né? Dá um trauma. Aí eu fui. Nesse dia eu caminhei, fui umas 2, 3 vezes, rodeei o quarteirão da minha casa, andei na avenida e me aliviou, né? Daí no outro dia veio o diagnóstico mesmo, né? Teve tudo, foi um processo difícil. Então, não comparar, né? Fazer um exercício físico, chorar o que tem pra chorar. Porque, infelizmente, né, tem hidrocefalias que tem como reverter, né? Que você só com uma cirurgia endoscópica, que fala, né? E consegue, não precisa depender da válvula, conforme a técnica que cada usa. Caso é um caso. Né? A do Levi já é um caso bem delicado, bem difícil de lidar, né? Até os médicos falam mesmo que é bem difícil tratar a dele, né? Tem que ter o retorno, né? Você fazer o exercício físico. E você não esquecer que você, antes de ser mãe, você é uma mulher. Né? Você cuidar de você mesma. É difícil, eu sei que é difícil. Mas a gente tem que tirar um tempo para se cuidar, né? Buscar a Deus, fazer terapia. São os conselhos que eu posso dar, assim, né? E investir na saúde mental, né? E no fortalecimento, né? Sim, buscar a Deus, né? Se você não, né? Como eu vou falar para mulheres, se você não busca Deus, começa a buscar. Às vezes é um despertar que Ele quer dar, né? Aconteceu comigo, porque não pode acontecer com mais pessoas, né? Sim. É um despertar que Ele tem para nossa vida, né? A maternidade, eu vejo muito Deus na maternidade. Muito Deus na maternidade. Eu vejo o amor que a gente tem, né? E é o mesmo amor que Deus tem, né? Na Bíblia fala que o amor de mãe é o mais próximo comparado com o amor do pai. E realmente é isso. A gente mãe, a gente tem
essa sensibilidade, né? O pai não tanto, né? Claro que não generalizando. Sim. Mas a mãe já é mais sensível, né? A criança machucou ali, a mãe vai lá, né? O pai já não. Levanta aí e vai brincar. E vai. Então, tipo, essa parte é muito importante. Você não se esquecer de quem você é, né? Não se esquecer do que aconteceu. Não é um diagnóstico que vai mudar o destino. Né? Não vai ser uma dificuldade da saúde da criança que vai impedir a criança de viver. São os processos, são as lutas diárias que vai nos forjando, né? Vai moldando o nosso caráter, vai moldando quem a gente é. E não duvide da sua capacidade, não, né? Isso. Porque eu até ia falar sobre isso antigamente, antes de tudo, né? Eu achava que eu não ia conseguir, Flávia. Eu não ia conseguir, não ia suportar. Né, perguntava para Deus por que tudo isso, para que tudo isso. E passando, né, um dia após o outro, a gente vê o quão forte que a gente é. Né, quão forte uma mulher é forte. Quão forte uma família, né, que tem diálogo, que conversa é forte. Né, uma família que tem Deus é forte. Sim. Então, você ter você acreditar em Deus, né, ter ali uma relação com Ele, intimidade com Ele, é mais fácil de lidar. Sim. Jéssica, eu não tenho nem como te agradecer. Já acabou? Não, estamos conversando aqui, porque eu realmente não tenho como te agradecer. Eu falo, eu gosto de episódios assim, porque mostra o outro lado, sabe? A gente o profissional de saúde tem que ter ciência do que acontece do outro lado. Técnica, é ótimo, procedimentos, né? A questão científica, mas a questão humana, ela precisa ser incentivada. E a correria do dia a dia, muitas vezes, não permite que o profissional consiga avançar um pouco em tantas questões delicadas, assim, de cada família. Porque cada família, ela vai ter uma história, né? Ela vai ter uma necessidade. Para os profissionais, você gostaria de deixar algum recado nesse sentido? Um obrigado, né? Um obrigado, porque a gente, mães, tipo, cada um tem o seu dom, né? Eu deixo um obrigado, né, para cada um de vocês. Eu vou usar você como exemplo. Né? Obrigado por tudo que vocês fizeram pelo meu filho. Só representa um montão de time gente aí, aqui. Um time enorme que tem. Um obrigado mesmo, né? Eu oro por vocês, né, para que Deus possa estar fortalecendo vocês sempre. Porque assim como pra gente não é fácil, para vocês também não é fácil. Acho que quando você não é pai, não é mãe, ainda, vamos dizer que é mais difícil levar. Mas quando você é pai, você é mãe, você entra no hospital, né, você tá ali servindo, né, com a tua profissão, dando o seu melhor. Não tem como você não ver pensar, né? Uma criança ali de 3 anos tem a idade do meu filho. O cabelo daquela criança lembra o cabelo do meu filho, né? Então, um obrigado mesmo. Que vocês possam continuar a cada dia mais firmes e fortes, né? E que Deus possa estar abençoando vocês. E o que precisar de mim, eu estou à disposição. Porque eu sei também que vocês vão estar me ajudando quando eu precisar, né? E é isso, gente. Eu não tenho mais o que agradecer. Né? Muito obrigado mesmo. O pessoal do começo aí que me aguentou no início, né? Eu vivo brincando com eles, trocando mensagem, né? Porque ninguém me suportava, só continuar. Gente do céu, era difícil lidar comigo. Mas é muita coisa assustadora, né? No começo. A mãe fica trauma. meio perdida. É normal, porque é muita informação e também muita informação cruzada, né? E é tudo muito dinâmico acontecendo no hospital. Às vezes de manhã é uma coisa, de repente à tarde já mudou, já é outra turma. Aí já muda o plantonista, às vezes muda uma conduta. Aí a cabeça da mãe vai dando um nó, que não vai entendendo qual que é o processo. É uma construção para compreender, mas só que essa construção a gente pega quando está lá direto. Nesse começo de diagnóstico é tudo muito difícil. Tenho a agradecer a vocês. Tem a Ana Lu, né? Uma residente que pegou o Levi desde o comecinho. Ana Lu, a Mariana. Eu não vou citar todos os nomes porque são bastante gente. Né? Mas são pessoas que são bem importantes para mim. Né? As pessoas que estiveram no primeiro aninho do Levi lá, que foi lá no hospital. O aniversário de um aninho, foi né? Lá foi lá não foi na UTI? Foi na UTI, eu lembro. E a Ana Lu conseguiu o jeito de ficar. Ela estava fazendo estágio em outra parte do hospital, mas estava lá também. Apareceu lá no finalzinho. Então, isso também gera empatia, né? Sim. Vocês estão ali, estão entendendo.
Tipo, eu não queria passar o aniversário dele lá dentro. Queria que as crianças também foi difícil para elas, né? Uhum. Tanto lá fora, a gente conseguiu conversar com eles por telefone. Sim. Né? A gente conseguiu essa liberação para poder falar com ele. Então, é um obrigado, porque em vários momentos importantes da nossa vida, né, sempre dava uma forminha ali de ajudar a gente, né? Então, eu creio que os enfermeiros, todos os responsáveis que tem lá, são bem empáticos, né? Conseguem entender isso, têm empatia pela gente e conseguem entender isso. São humanos mesmo, né? Não precisaria nem de treinamento, né? Tinha que ser colocar tudo em prática. Os profissionais, a gente, né, tem que... Se não é assim, a gente precisa exercitar. Uhum. Esse é um ponto importante. Trabalhar isso, né? A humanidade não tem como dissociar o ser humano do ser profissional, né? Uhum. Com certeza. Ai, Jéssica, muito obrigada pelo seu tempo. Por se permitir reviver essa história, porque isso traz flashbacks, isso reacende emoções. Eu chorei pouco, gente. Mas faz parte. E chorar, manifestar emoções faz muito parte, porque eu tô vendo externamente ali, né? Dentro de uma assistência hospitalar limitada, de 12 horas vou para casa. Vocês estão vivenciando isso. E vivenciando em todos os cenários. Hoje vocês vivenciam em casa, com as diversidades que vocês têm contornado e se fortalecido enquanto família. Então, é um exemplo, é possível. Eu acho que é um episódio que traz esperança para famílias que estão vivenciando um processo parecido. Ou até um profissional está vendo e está lá com uma mãe, um pai que está com uma criança hospitalizada, ele vai falar, olha, vê lá o Pedincast 80. Que honra, hein, gente? Só falando algo em relação a isso que você falou dos médicos, né? Tem alguns que são bem, bem tranquilos, mas tem outros que já são mais fechados, né? Já são mais reservados. Uma coisa que eu peço, né, para vocês, por experiência própria, nunca fala que é coisa de mãe, gente. Nunca fala. Bem pontuado. Nunca fala. É impressão de mãe, gente. Mãe conhece o filho. Né? Tipo, as pessoas veem ali no momento, né? Ver os sinais, essas coisas no momento. Mas a mãe tá ali. A mãe sabe quando o filho não tá bem. Só de olhar já sabe. Então, pros profissionais, né, nisso, nunca falam que é coisa de mãe. Frescura. Nunca fala que você tá exagerando. Nunca fala, gente. É a pior coisa para se falar. Ainda mais crianças especiais que vocês percebem um movimentar diferente. O olhar, né? O resmungadinho que fala, isso é importante. Então, nunca fala, que nem do Levi, o período cefálico, né? A mãe vai ver quando tá crescendo. Eu aprendi a medir, então eu vou saber ver quando tá crescendo, né? Então, nunca fala, a impressão sua. Não é impressão de mãe, gente. Mãe sabe. Legal, mãe também, vamos dizer que entende das coisas, né? Então, nunca falem que é coisa de mãe. Isso é pros médicos, né? E obrigado também pelos vários médicos que são bem empáticos, né? Acho que todos os médicos deveriam passar pela pediatria, né? Tem que passar pela pediatria. Eles passam no internato, pela residência, depois da residência eles escolhem, né? Pela especialidade. E as fisioterapeutas que são sensacionais. Eu amo as fisios. Pessoal, né? Elas realmente... A gente fala que é um casamento. Ali, medicina, enfermagem e fisioterapia é uma tríade que hoje eu não vejo mais como dissociar. Quanto equipe, eu não me vejo, coisas, né? Na realidade, não é nem isso, mas de complementariedade, sabe? Cada um enxerga o paciente conforme a luz da sua profissão e ajuda. Porque quando essa tríade está bem unida e bem sinérgica, assim, a criança ela recupera de uma forma muito sensacional, né? É o casamento mais próximo. Tem os parentes que são mais escassos, né? Que é serviço social, que tem que dar conta de várias demandas, a psicologia, que são muito poucos profissionais para tantos setores. Né? Sim. Então, elas até gostariam de estar mais próximas de nós, mas especialidades também, né? Tem fono, tem várias outras situações, nutricionista, várias coisas que são mais distantes do que está ali dentro da UTI. É aquela assistência mais indireta. Que é direta, mas assim, a direta somos essa tríade nossa. É direto e indireto, né? Então... mas é bem isso, mas estão sempre ali presentes. Jéssica, obrigada de coração. Onde as pessoas te encontram? Seu Instagram? Mais fácil no Instagram, né? É o Jéssica. Jéssica com K. Isso, com K. Jéssica Gonçalves. Mas eu acho que não tá assim, eu tenho que... Eu vou colocar depois na descrição. É mais fácil. E aí, gente, sigam ela porque ela tem postado rotinas,
Ela posta bastante o Levi, a gente adora ver ele. Se eu passo 2 dias, já me mandam lá no meu direct. Cadê o Levi, gente? O Levi tá bem? Tá tudo bem com o Levi? É bem isso, o Levi tá bem, né? Aconteceu alguma coisa? Não, gente, é que às vezes eu esqueço mesmo de postar. Mas graças a Deus ele tá bem, tá? Em relação à hidro, né? A hidrocefalia ele tá bem. Tá bem, né? Vai fazer o acompanhamento agora da visão, né? Vai Que continuar com o ambulatório da visão. Faz a físio também. E vamos continuar. Exato. A gente não pode desistir, né? Não pode desistir. Não é uma opção. Não é uma opção. A gente tem que lutar com unhas e dentes, não desiste. Exato. Né? Para as mães, não desistam do seu filho, né? Não desistam da sua família que Deus colocou. Né? Eu não sei como que tá a situação, né? Eu não sei o que tem se passado, né? Que vários casamentos acabam, infelizmente, né? Mas não desistam do seu casamento, né? Conversem, né? Sejam transparentes. Não desistam do seu filho. Deus não te deu o seu filho por castigo, né? Não é culpa tua. E se firme em Deus, que é o melhor conselho que eu posso dar. Perfeito. E faz terapia, gente. E faz terapia. Perfeito. Esse foi o Pedcast 80. Curte, compartilha, comenta, né? E manda pro pessoal, para realmente o pessoal ver. Sensibilidade, gente. No mundo que nós estamos hoje, episódios como esse nos fazem refletir e nos faz olhar para essas famílias com um olhar diferenciado, um olhar mais acolhedor e sabendo que cada um ali tem a sua história, tem as suas adversidades e que a gente precisa ter o coração aberto para compreender e enxergar além do acompanhante, além do pai e da mãe. Mas é uma troca, né? A gente fala, é uma troca que eu amo ter, viu, Jéssica? Eu amo ter essa troca com você. É uma troca que extrapolou os muros do hospital, que a gente conversa e a gente está sempre aí. E mais episódios assim, olha, Flávia, traz uma abordagem, traz essa outra visão, coloquem aqui que a gente vai aprofundando cada vez mais. Muito obrigada, Jéssica.